Meus irmãos, há uma palavra que muitos devem já ter ouvido, ela está hoje no jargão midiático, ela está nos livros, às vezes até nos formulários que a gente preenche. É a palavra gênero. Se ouve falar muito que não deve haver discriminação de gênero. Se ouve essa palavra constantemente. E eu até de certa maneira lamento, porque quando eu explicar melhor o sentido dessa palavra, como ele vem sendo usado, os irmãos me entenderão, que esta palavra esteja às vezes no nosso vocabulário evangélico. Já vi entidades evangélicas colocarem entre os artigos de seus regimentos e de suas declarações de fé que não fazem discriminação. Aí tem de cor, de sexo, de gênero. Na verdade, esta é uma palavra comprometida com uma ideologia, que eu aqui chamarei ideologia de gênero, pura e simplesmente. A ideia do gênero é a seguinte: é a de que o sexo biológico é secundário, não é importante. O importante é o sexo construído, a identidade sexual voluntariamente escolhida. Simone de Beauvoir, que foi filósofa, esposa de Sartre, que também era um filósofo, ambos ateus, ela disse uma vez assim: eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. O que ela queria dizer é que a sociedade, de uma maneira convencional, portanto arbitrária, distinguia papéis que não eram naturais do homem e da mulher, criavam papéis para o homem e a mulher. E na verdade, desde a infância, dependendo do sexo biológico, se é homem ou mulher, a pessoa ia sendo, digamos assim, educada de maneira correspondente àqueles papéis e assumindo a identidade masculina e feminina. Então ela dizia que da mesma maneira que assim acontecia corriqueiramente, uma pessoa poderia se revoltar contra o papel social, por exemplo, de mulher, muito embora biologicamente tivesse nascido mulher, e assumir o papel social de homem, e vice-versa. Então a ideia do gênero é a ideia de um sexo que não é natural, é cultural, é escolhido e não inato. É o sexo construído social e culturalmente. Então quando você fala que não faz, por exemplo, discriminação de gênero, quer dizer que você não discrimina o sexo construído culturalmente. Na verdade, nós não temos discriminação para com pessoa nenhuma, mas nos basta dizer que nós não discriminamos pessoas por cor ou por sexo, seja ela homem ou mulher, que são as coisas naturais. Eu não preciso falar em gênero como se eu aceitasse que há um sexo construído socialmente. Na verdade, o que sendo homem assume a identidade de mulher, ou a mulher que assume a identidade de homem, está se pervertendo moralmente à luz da palavra de Deus, negando a sua própria criação divina. Eu não vou discriminá-la apesar disso daí, no sentido de rejeitá-la, de preteri-la, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, independentemente de suas escolhas e preferências. Nós vamos tratar bem o ser humano porque é um ser humano, porque é originário de Deus, independente de qualquer coisa. Mas eu não vou reconhecer essa sexualidade construída culturalmente. E por isso não há sentido em eu colocar esta expressão no meu vocabulário. A Bíblia aqui é muito clara, em Gênesis 1, 27. No princípio Deus criou o homem aqui é a humanidade, a sua imagem e semelhança. Aí diz, homem e mulher os criou. Só há para a humanidade, sexualmente falando, essas duas identidades, a de homem e a de mulher. São identidades que correspondem ao aspecto biológico. E são as identidades com que Deus criou a humanidade. Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, não se fala mais nada além disso. Essa ideia do gênero, ela também coloca o homem numa posição divina. Por quê? Porque o ser humano pode escolher o sexo que quiser. Ele não é homem, não é mulher, ele é neutro, como se ele fosse um anjo, assexuado. Ele é que escolhe, ele é que se define no que vai assumir. Então a sexualidade deixa de ser uma coisa que depende da origem para ser uma coisa que está ligada à autonomia do ser humano.
O ser humano, portanto, ele faz a si próprio, ele constrói a si próprio. E o pior é que quando eles também falam isso, eles acham que a pessoa, depois de ter escolhido a sexualidade numa direção, ela pode adaptar o seu corpo à sua escolha, como no caso daqueles que se tornam travestis ou que se dizem transexuais, que vão colocar seios de silicone, vão fazer cirurgias para amputar o órgão genital, para assumir um fenótipo do outro sexo, como se você pudesse ser o que você quisesse. Você não depende de uma criação, não depende de um modelo divino. Eu sempre lia o Salmo 100, no versículo 3, e achava que ali tinha uma coisa tão óbvia, que eu ficava até me perguntando por que Deus inspirou aqui o autor para colocar uma coisa que é tão óbvia. No passado eu pensava isso, porque o Salmo 100, versículo 3 diz: foi Deus quem nos criou, não nós. Como é que nós poderíamos ter nos criado a nós mesmos? Quer dizer, mas a Bíblia profeticamente já estava vendo um tempo em que o homem iria ousar dizer isso. Somos nós que nos criamos. Eu não nasço homem, nem nasço mulher. Eu me torno homem, eu me torno mulher. Eu escolho o que eu vou ser. Eu readapto o meu corpo, eu altero o meu corpo. Quer dizer, essa ideologia de gênero faz com que o homem queira colocar-se na posição de Deus, tirar o lugar de Deus, colocar-se não apenas como um ser autônomo, mas como um ser divino, que exerce poder criativo, por mais contraditório que isso seja do ponto de vista lógico, sobre si mesmo.